Olá pessoal, tudo bem? Iniciando nossa live de hoje, vamos chegando. Apertem esse coraçãozinho aí. Hoje nós vamos falar do assunto bem importante, que é em relação à documentação necessária para o credenciamento, tá? Vamos bater um papo leve hoje aqui a respeito disso, sobre o que devemos providenciar para iniciar um credenciamento, manter esse credenciamento, né? Manter as renovações contratuais junto às operadoras de plano de saúde e junto aos fundos de saúde, né? Os órgãos públicos também. Vamos falar sobre algumas questões hoje relacionadas a isso, tá? Vamos chamar os amigos aí, chama o povo para a gente poder iniciar o nosso bate-papo aqui hoje, que é algo que é bastante interessante para quem deseja trabalhar ou para quem já trabalha nesse ramo de credenciamento de prestadores de serviço de saúde com operadoras de plano de saúde e também com órgãos públicos, com fundos de saúde. É necessário que nós conheçamos todas essas questões que envolvem o credenciamento, as documentações que são necessárias para que isso aconteça, tá? É importante que saibamos, tá bom? Então, gente, o que eu me propus a falar com vocês hoje? Gente, esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero trazer para vocês, sobre toda o que eu já faço, sobre o método que eu desenvolvi para estar próximo a esses clientes, para fazer esse trabalho de credenciamento, esse trabalho de análise contratual, esse trabalho de suporte aos prestadores de serviço de saúde, no sentido de credenciar e manter esse credenciamento, manter as renovações contratuais, né? Esse é um serviço, eu já falei com vocês aqui em outros momentos, que esse é um ramo, é uma área bem promissora. Se você se qualificar, se você buscar conhecer mesmo todas as nuances desse processo, essa é uma área promissora, gente. E qualquer profissional que tenha conhecimento na área de saúde pode desenvolver essa atividade. Ela não é específica de um único profissional de saúde, ou até um administrador, mas o ideal é a pessoa conheça um pouco da saúde, porque além de você ter que conhecer o processo administrativo, vai chegar uma fase em que você vai precisar saber também a respeito de tabelas, a respeito das normativas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde. Não que um outro profissional não possa conhecer, pode sim. Mas o ideal é que você se intere a respeito das questões de saúde, além das questões administrativas que envolvem o credenciamento, se envolva também nas questões de saúde, tá bom? Mas esse é um ramo que pode, sim, que qualquer profissional que tenha um conhecimento mínimo em relação à saúde pode desenvolver, deve desenvolver e é capaz, sim, de desenvolver com excelência. Basta qualificar-se, basta buscar o conhecimento adequado, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de documentações. Não vamos falar sobre todas as documentações porque é extenso esse assunto. Vamos falar sobre algumas e a gente vai dando continuidade com o decorrer do tempo aqui, tá bom? Então, quando o cliente seu, quando alguém busca o seu trabalho, seja você prestador desse serviço ou seja você contratado da empresa, você precisa saber quais as documentações necessárias para realizar esse credenciamento junto às operadoras de plano de saúde ou junto aos fundos de saúde ou aos órgãos públicos, né? Um dos documentos principais, gente, é o contrato social. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é responsável por providenciar essa documentação, quem tem o conhecimento técnico para isso, é o contador. Só que o seu cliente chega buscando o seu trabalho. O seu cliente é o empresário, o seu cliente é o dono da empresa. Você não precisa, você não deve, eu não faço dessa forma, entregar um checklist de documentações necessariamente para esse teu cliente. Por quê? Porque esse teu cliente, ele vai desenvolver, ele desenvolve dentro da empresa dele
ações estratégicas. Ele tem que estar livre para desenvolver as ações estratégicas. Então, essa parte, tanto tática quanto operacional, deve ficar, sim, sob a sua responsabilidade. Você precisa deixar esse cliente tranquilo, no sentido dele saber que ele vai contar com você para resolver os problemas que ele está contratando você. Ou seja, não entrega para o seu cliente um checklist para ele providenciar a documentação que você está dizendo que é interessante e que deve ser providenciada. Pede ao seu cliente o contato do contador dele. E aí você vai falar com o contador do seu cliente. Agora precisa saber falar também, gente. A questão aqui, a gente não está falando sobre o que falar, mas é como falar. Você vai conseguir, junto a esse contador, toda a documentação necessária. Se o cliente já chegar com você com a documentação, beleza, ele já foi orientado, ele já chegou com a documentação. Se ele não foi orientado e chegou com você pedindo, querendo contratar o seu trabalho, então você vai providenciar esse checklist e vai levar para o contador dele. Não vai entregar na mão dele para ele providenciar isso. Tira essa função dele. Passa direto com o contador dele, tá? Se ele já chegou com a documentação, agora cabe a você analisar. E aí, a primeira documentação que você deve analisar e que tem que estar, que não tem nem como você iniciar um processo de credenciamento se você não estiver com o contrato social da empresa em mãos e corretamente, você não tem nem como iniciar. E aí você pensa, e esse contrato social chega para mim de que forma? Eu devo analisar o contrato social da empresa? Isso é função do contador, isso é competência técnica do contador. É verdade, é competência técnica do contador. Mas, se esse cliente não tem noção disso, esse empresário que chegou com você, e ele tem uma empresa que tem atividade fim para outro ramo, imagina um cliente que tem um contrato social em relação à indústria farmacêutica ou em relação a produtos alimentícios. Você está dizendo para ele que você precisa de um contrato social. Ele te entrega um contrato social. Você deve, no mínimo, avaliar o objeto desse contrato. Você tem que sim ver o objeto desse contrato. Se você não observar isso, se você pegar esse contrato simplesmente como tiquei lá no checklist, já estou com o contrato social da empresa. Você está com o contrato social da empresa equivocado, porque você não observou a atividade fim desse seu cliente, você não orientou corretamente. Você não pode se colocar diante do seu cliente como um mero atravessador. Você precisa colocar-se em relação ao seu cliente como um consultor. Então, ele precisa ter confiança de que você vai desenvolver o trabalho adequadamente, você vai desenvolver esse trabalho corretamente. Ele está livre dessa preocupação, dessa responsabilidade, ele precisa estar. Deposita em você toda a confiança e transmite para esse seu cliente toda essa confiança. Então, você vai analisar esse contrato, quem analisa contrato é o advogado, é o contador. É verdade, é de competente, a parte dentro do contrato tem a questão jurídica e é o contador sim, mas você não pode, você tem que ter o mínimo de conhecimento para enxergar essas coisinhas básicas, porque aí se você observou, identificou esse ponto, você vai direto com o contador e aí o tempo que for necessário para corrigir essa nuance, esse item que não está adequado, para o teu cliente não gerar uma expectativa de que está tudo bem, que está fluindo o processo, e aí lá pelo meio do caminho você informa que não foi possível porque faltou esse ponto, porque faltou esse item, você perde a credibilidade. Você, enquanto profissional, precisa dar segurança para o seu cliente, seja você contratado, seja você prestador de serviço, tá bom? Então, você analisa o contrato social, analisa pelo menos o objeto desse contrato social, que é um dos documentos primordiais para qualquer credenciamento. Você não inicia um credenciamento sem um contrato social, tá certo? E aí você observa também as alterações desse contrato. Pode ser que o contrato social inicialmente você observou e esse objeto do contrato não direcionava para a atividade principal que o teu cliente está buscando hoje, mas aí você vai ver e existe uma alteração contratual que respalda isso. Você precisa ler. Não pega simplesmente uma documentação e tenta dar sequência. Analisa, você é um consultor, coloque-se como um consultor, como um profissional responsável por isso, tá bom? Não deixa isso com o teu cliente.
Então, o contrato social é muito importante, as alterações desse contrato social também são muito importantes, tá? Um outro documento que não pode deixar de estar legalizado, que não pode deixar de estar atualizado, é o alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento que é o que dá legalidade para a funcionalidade da empresa desse teu cliente no ambiente que ela está. Então, o alvará de funcionamento da prefeitura precisa estar em dias, tá? O alvará da vigilância sanitária, o documento da vigilância sanitária precisa também estar em dias. Você precisa verificar a data, você precisa observar todos esses pontos e não deixar, nada deve ficar sob a responsabilidade do teu cliente. O que você faz para que você acompanhe isso? Para que você acompanhe isso em parceria com o contador da empresa, para deixar esse teu cliente livre. Monta uma planilha, uma vez contratado, uma vez que você for contratado para realizar o credenciamento de uma determinada empresa, você já monta uma planilha com toda a documentação que você recebeu e a data de validade, de vencimento dessa documentação, tá? Quando estiver próximo do vencimento dessa documentação, você já entra em contato com o contador, direto com o contador, nunca levando essas questões direto para o teu cliente, a não ser que tenha um ponto que precise sim dele se envolver, que precisa da assinatura, que precisa da intervenção desse cliente, aí sim você vai precisar envolvê-lo. Mas o que você puder fazer para não envolver o empresário, para não envolver o teu cliente direto nisso, você faz, fica com essa responsabilidade para você. Gente, esse é um método que eu utilizo há praticamente 11 anos e tem dado certo. Não estou dizendo aqui que é certo ou errado, algumas pessoas trabalham diferente disso, mas eu trabalho dessa forma e tem dado muito certo, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é a forma que eu trabalho, é o método que eu desenvolvi e que tem dado certo. Eu quero que vocês façam isso, quero que vocês que querem entrar nesse ramo se envolvam dessa forma, com todo o empenho necessário, que vocês vão conseguir sim ter um futuro promissor ou uma carreira promissora nessa área que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Então, outro documento muito importante, outras documentações importantes são as questões das certidões negativas. Então, são 6 certidões negativas que precisam estar prontas, que precisam estar em dias, que é em relação ao município, é em relação ao Estado, certidão negativa do município, certidão negativa do Estado, certidão negativa da União, certidão negativa em relação aos funcionários dessa empresa, precisa estar, não pode ter dívida em relação com a Caixa Econômica, em relação ao FGTS. Essas certidões, elas têm um prazo reduzido, a grande maioria tem prazo de 30 dias. Então, normalmente, você emite essas certidões já no final, quando você está com toda a documentação pronta, com toda a documentação em dia já para mandar para a operadora ou para os fundos de saúde, seja lá qual for a empresa que você está credenciando, aí sim você emite as certidões. Precisa ser o contador? Pode ser o contador, mas você mesmo emite também essas certidões, porque você tira pela internet. Se você puser lá no Google, por exemplo, CND do Estado, CND da Prefeitura, você consegue emitir, basta ter o CNPJ da empresa que você consegue emitir. Se o contador já fizer isso para você, perfeito, tá ótimo. Mas se ele não fizer, você mesmo consegue fazer, tá bom? Então, gente, tem muitas outras documentações que são necessárias, que estejam em dias. A gente vai falando aqui durante a semana sobre essas documentações, não tem como falar tudo no mesmo dia, porque o assunto é extenso. Mas não esqueçam, um dos pontos principais em relação a documentações é não deixar isso, não levar esse problema para o teu cliente, não levar essa demanda para o seu cliente, é deixar o seu cliente livre disso. Entra em contato direto com o contador do seu cliente, tá certo, gente? Então, assim, esse é um trabalho que é gratificante. Se você desenvolver esse trabalho, se você buscar informações a respeito desse trabalho, você vai ver que tem muito a fazer e que é um trabalho gratificante e que tem sim futuro, que tem sim uma grande possibilidade de crescimento as pessoas que estão envolvidas nesse processo, tanto de terceirizado quanto de contratados das empresas, de prestadores de serviços de saúde. Pode ser também do lado da operadora, não tem problema. Essa questão do credenciamento, o profissional da operadora também pode buscar prestadores de serviços
para credenciar junto à operadora. A operadora que está iniciando, ou se ela está entrando no outro mercado, ela mesma pode se posicionar nesse sentido, de buscar prestadores. Tá bom, gente? Então, hoje era a respeito desse assunto que eu vinha falar com vocês e que eu me dispus a falar com vocês aqui, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês, sempre muito bom compartilhar o meu conhecimento com vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos aguardar o próximo dia, que agora a gente está sempre falando aqui nas terças e quinta-feiras a respeito desse assunto, tá? A respeito do assunto de credenciamento, a gente vai estar aqui nesses 2 dias, batendo esse papo leve com vocês. Se vocês tiverem perguntas, façam. Se vocês tiverem algum questionamento, deixem lá. Depois a gente vai deixar assim, toda vez que se termina uma live, a gente deixa uma caixinha de perguntas nos stories, tá bom? E aí vocês façam os questionamentos de vocês. Vocês digam quais são os seus anseios, o que mais vocês querem saber a respeito desse assunto, a respeito dessa atividade que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, a respeito desse campo de credenciamento, a respeito de negociações contratuais, a respeito de tabelas. Podem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Então, muito grata, tá, por estar aqui, por vocês terem ficado comigo aqui. E até a próxima, tá, gente? Um abraço para vocês.